Donald Trump busca tomar a Groenlândia a todo custo. E neste momento, Trump não só demonstra essa obsessão que tem por esse território, mas também adverte que, se não o conquistar, virá uma terceira guerra mundial. O presidente Trump afirma que a China ou a Rússia vão fazer isso. Gostem ou não, diz ele, vamos ficar com a Groenlândia. Donald Trump, em tom mais agressivo, fez esse primeiro alerta em reunião com executivos do petróleo e a Casa Branca. Bom, então hoje acontece uma reunião em que, nessa reunião, ocorre o primeiro confronto diplomático, no qual, basicamente, o que a Dinamarca diz é: podemos concordar com o que quiserem, menos ceder o território, ou seja, qualquer coisa menos isso. E neste momento, pois bem, Donald Trump está tentando fazer seus movimentos em relação à questão da Groenlândia, à questão do Irã. O que mais ressoa é justamente esse ponto, não o da Terceira Guerra Mundial. Um aviso que talvez agora pareça mais uma vez os exageros de Trump. Mas também, no fim das contas, você está brincando com fogo, está brincando com potências, algumas delas, que já têm poder ou estão em processo de consegui-lo. Como é o caso do Irã, então, o movimento que vier sobre a questão da Groenlândia tem relação com o suposto tomo dourado, não? O objetivo do Dom, que ele insiste, é essencial para o projeto. Agora, quando pediram para ele mostrar o projeto, evidentemente esse projeto não existe. Ou seja, isso está só na cabeça de Trump e talvez de alguns assessores que sugeriram: diga que é o objetivo do Dom e encerre o assunto. Isso só protege os Estados Unidos. A Dinamarca pode perguntar: por que devo te dar um território para sua proteção? Fica muito longe e Além disso, é longe, né? Dizem que ninguém quer a Rússia como vizinha, pois agora estão lá Rússia e Estados Unidos. Eles são vizinhos há muito tempo, separados por 50 quilômetros, e é sobre isso que ele fala. Os protestos iniciaram após a primeira-ministra da Dinamarca, Medford, afirmar: este é um momento decisivo. Defenderemos nossos valores e o Ártico. Ela afirma nas redes que a Groenlândia não está à venda nem será cedida. A ordem que os militares dinamarqueses têm há vários dias é atacar. Caso eles venham ou percebam algum movimento, devem agir contra a sua soberania. Exatamente, e há muitos movimentos relevantes sobre a Groenlândia. Mas um dos pontos que também tem chamado a atenção hoje é esse comentário feito por Dmitry Medvedev, que basicamente, vamos ver se conseguimos mostrar aqui, eu diria que ele gosta de colocar lenha na fogueira. o amarra navajas. Dmitry Medvedev, o ex-presidente russo, que lança uma mensagem grosseira e forte, não exatamente. Vou dizer, ele afirma que todos vão se borrar de medo e abandonar a Groenlândia. O ex-presidente russo Medvedev prevê a situação entre Estados Unidos e Groenlândia. Ou seja, a Groenlândia basicamente será entregue pela Dinamarca aos Estados Unidos. Ele diz: vão se borrar nas calças. Segundo Medvedev, sempre sutil, Elegante, elegante. correto. Antes de continuar, um grande abraço para Cita Menchu, tudo bem? Boa noite, Girese e Francisco Arce estão aqui conosco. Muito obrigado a toda a comunidade que entra na live, saudações para Tapatia Plus, obviamente para Blanca Barceló. Bem, toda a comunidade do Liceu. E aí, como você tem estado? Uma breve pausa para agradecer a comunidade que é membro do canal e nos apoia com Superchat. Vocês tornam possível este canal informativo. Muito obrigado também a todos que estão inscritos. Obviamente, ouçam a postura da OTAN, segundo o encarregado mais rude, é permanecer calada. O outro, hoje vou falar sobre isso neste discurso. Cantinflas ficou pequeno perto dele, né? Ou seja, ele não disse nada de concreto, então não dá para ter segurança no que falou. Ou seja, qual foi a resolução diante desse problema que existe entre os países da OTAN? Porque os Estados Unidos dizem que nem se importam se a OTAN ficar de fora. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas basicamente Trump diz que não liga, que isso eles percebem, ou seja,
Se ficar de fora ou não, supostamente não importa para ele. E você pensa, bom, isso pode ser duas coisas. Agora parece muito bom, olha que corajoso, né? Mas essas coisas no futuro podem ser vistas de uma forma muito ruim. Exatamente. É bom que estejam fazendo exercícios agora. Suécia e França enviaram soldados. Um ponto interessante é que a Rússia, assim como Medvedev e Putin, aproveitou para aumentar a tensão na região. Recentemente, ele lembrou que navios russos e chineses operam próximos ao Alasca e Canadá, e isso mostra que realmente poderia haver esse conflito, que Trump já ficou preocupado, que por isso ele precisa agir. E o que eu digo para vocês, colocando tudo isso em perspectiva, então, se há claramente um movimento de interesse pelo Ártico, da China, da Rússia, etc., obviamente também a dos Estados Unidos, a da Europa, ou seja, muitos países têm interesse no Ártico, mas ainda levará décadas para que ele se torne realmente útil e importante. E dentro de tudo isso não há não há necessidade de se apressar em nenhum sentido por esse motivo, e menos ainda. Ou seja, o mais lógico é ter a OTAN, ou ter isso bem, um pedaço de gelo, um pedaço gigante de gelo, então evidentemente é melhor ter a OTAN. Ou seja, você pode ter bases próximas de potenciais inimigos na esquina. Se tirarem todas essas bases de você, a situação aí vai ficar complicada, dificultando muito a defesa deles. Evidentemente não sei o que dizer todas as coisas, mas aqui ou há um rompimento com a OTAN, e esse é o propósito real. Essa é a desculpa. E isso não passa exatamente de uma desculpa. Ou tem mais alguma coisa que te interessa na Groenlândia? Mas pra mim é mais por esse lado, porque, a vida toda na ciência, quer dizer, a vida toda o Trump implicou com a OTAN. Basicamente, isso aqui seria só o pretexto final, para finalmente acabar de uma vez por todas com isso. Com isso, sim. O que ele não quer é brigar com a Rússia, né, por exemplo. Ele disse isso desde o primeiro mandato, ou seja, desde o primeiro pedido assim que entrou. Ele prometeu cancelar a OTAN, mas não o fez em seu primeiro mandato porque os militares mantiveram tudo como estava. Do que você está falando? Quer dizer, você não pode deixar, nós somos os líderes da OTAN, nós é que somos os chefes, não é? Então, se nós somos os chefes, o poder é nosso. Se a gente for embora e deixar esse vazio, para quem vai ficar esse poder? Esse poder pode ser usado contra nós. Ou seja, então, digamos que não fazia muito sentido dessa vez, porque agora tem outra questão também. Obviamente é importante o que está acontecendo. Vejo isso mais como discussão sobre possíveis riscos de uma terceira guerra mundial. Não vejo isso na Groenlândia, mas sim no que ocorre no Irã. Neste momento, considero esta a parte de maior risco, embora Ucrânia e Rússia também representem perigo. Mas pelo que se vê, como se observam os povos ayatolás, onde pode acontecer algo mais intenso é por ali. Vamos com isso. Onde já há sinais de fato de um conflito, é especificamente em direção ao Irã, já que estamos vendo como, disseram que o espaço aéreo já foi fechado, e isso é tudo que se sabe até agora. Como está por a situação? Porque, evidentemente, o conflito já escalou a um nível em que não se quer que ninguém esteja perto dali. Quando fecharam o espaço aéreo, as bases americanas no Oriente Médio também ficaram assim. Bom, o Irã, na verdade, acabou de estender esse espaço. Esse fechamento do espaço aéreo já cobre o que é quinta-feira, pelo menos por enquanto. Lá já são cerca de 6 da manhã, ou seja, eles escaparam de um ataque nessa última noite. E, bom, eles obviamente estenderam esse aviso até quinta-feira por questão de segurança. Eles não explicaram, provavelmente devido à tensão com os Estados Unidos. Segundo aviso aos pilotos, o fechamento está previsto até 7h30 horário local, ou seja, em cerca de 2 horas reabririam parcialmente, seguindo uma ordem prévia para essa interrupção, que durou mais de 2 horas, parte dela durante a madrugada, quando ficou fechado, segundo informam. Eles estenderam? Eles estenderam, sim. O regime iraniano não forneceu detalhes sobre as decisões de manter o espaço aéreo fechado. E, bom, é isso.
Obviamente, tudo indica que é por causa da questão dos Estados Unidos. Obviamente. Claro, 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 claro. Ou será que precisamos lembrar quando o espaço aéreo foi fechado, naquele momento em que aconteceram os ataques? Ou seja, o Irã também fechou o espaço aéreo antes dos ataques de junho? Já se previa a situação, então, o espaço aéreo. De qualquer forma, quem fechou foi Israel. Mais do que os Estados Unidos, foi Israel, porque Israel foi quem atacou os drones, quem atacou os lançadores de mísseis. Tudo isso ficou inutilizado em questão de horas, principalmente com drones e com inteligência dentro do Irã. Desta vez, o fechamento do espaço aéreo, até agora, até este momento, que são 9 horas na Cidade do México, continua fechado, não é? Preciso conferir o horário do Irã para saber as horas. Como é às 6 da manhã? Por aí seriam. Olha, ali está um avião. É um avião mesmo. Fiz isso por 1 hora. O espaço aéreo se abre se não for estendido. Esse é um avião que parece iraniano. Não parece militar, então, pelo menos já tem alguém ali voando e há vários aviões. Sim, Acredito que quem já tinha permissão prévia podia entrar. é uma companhia iraniana chamada Mahan Air, dona dos 3 aviões. Suponho que seja iraniano, né? Mas seria preciso ver de onde é esse, de onde é a companhia. Tem outro avião ao norte, é esse avião. Esse é da Avia Airways. Esse sim, não sei de que país é, mas enfim, esse também. Saiu de Urmia, mas não diz exatamente o destino. Existem alguns aviões. Embora você veja assim no Flight Radar, é preciso aproximar um pouco, porque aí aparecem alguns aviões que não são visíveis de longe, por assim dizer. Ali o movimento é pequeno, mas existe devido ao fechamento do espaço aéreo deles. O alerta, segundo os funcionários militares ocidentais, é que há sinais que apontam para um iminente ataque dos Estados Unidos. Embora o governo Trump mantenha a estratégia de ser imprevisível, de gerar incerteza, de dizer que já me disseram que os ayatolás estão entendendo a situação, estão se acalmando, já não estão atacando a população. Ninguém acredita, mas Trump sempre diz que logo fará amizade. A questão é que ele sempre usa a mesma estratégia, ou seja, é como se fosse se reunir com essa Maria Corina. Sim. E o que ele faz um dia antes? Conversa com Delcy. E o que Delcy disse? Não me dei tão bem com Delcy, tudo certo com a Venezuela. Vai falar com Zelensky e um dia antes conversa com Vladimir Putin? Não, a ligação foi incrível. Não, ele não me contou umas piadas, mas foi ótimo. Quer dizer, ele sempre faz a mesma coisa. Então ele coloca pressão falando com, tipo, vai falar com você, mas primeiro fala com quem fala mal de você, né? Sim. E vai gostar muito de mim? Vai gostar de mim e se dar bem comigo. Então ele gera esse nervosismo e insegurança no fim. É isso que ele quer, ter uma pessoa insegura com quem ele possa lidar para conseguir o que ele quer. Sim. A questão é que já são números que já não. Falar de números sobre o Irã é difícil, principalmente devido às falhas na internet. O que se sabe com certeza, principalmente porque é um vazamento que vem de dentro do governo iraniano, esses 2.000 mortos são os dados oficiais, mas os números reais indicam que há muito mais vítimas, incluindo desaparecidos e detidos, que também estão na lista de execução. Os pais desse rapaz, que será o primeiro com quem vão começar, porque ele é um dos líderes, digamos, desses protestos, vieram a público e vão começar com ele, para dizer: se você liderar isso, começaremos por você. Os pais creem que esse jovem está com os dias contados, não é? Evidentemente, essa ideia que Donald Trump lança de que não há mais execuções ou que não vai mais haver execuções não faz sentido algum. Não vejo que o regime do Irã vá se mover. Acredito que, diferente da Venezuela, este regime se envolveu profundamente. Desde o final dos anos 70, em 79, quando começou a Revolução, eles praticamente começaram a se armar. E pouco a pouco eles foram investindo e investiram muito em mísseis, tem um programa espacial. Quer dizer, vamos lá, sim, eles têm a probabilidade de dar uma surpresa, né? Aliás, agora, neste momento, digo, e obviamente não vão dizer que é sabotagem e talvez nem seja, não posso afirmar que é sabotagem. A questão da Verizon já dura 12 horas e ainda não funciona.
Em boa parte dos lugares onde estão, não em todos, mas em boa parte onde estão as falhas, eles relatam. O sinal de várias operadoras de telefonia nos Estados Unidos segue falhando, deixando milhões sem comunicação ou com problemas no sistema. Você diz, bom, para mim esse tipo de coisa não parece coincidência, né? Há anos acompanhamos isso e sempre é igual. Surge um problema com algum país ou potência e logo começam as falhas e dificuldades. Ou seja, a guerra híbrida está cada vez mais evidente. Não dá para afirmar, mas é claro que não. Eu te falei que os governos nunca garantem nada nesse assunto. Preferem dizer que foi um erro do que admitir vulnerabilidade no sistema. Exato. Exato, eles sempre preferem. Eles sempre preferem isso e só depois admitem que houve sabotagem, mas nunca reconhecem como possível sabotagem no momento. Isso realmente me chama muita atenção, porque não estamos diante de uma tempestade solar forte nem nada desse tipo. Como assim? Por que estão acontecendo essas falhas? Não é um hackeamento? É sabotagem ou o quê? Que tipo de problema aconteceu? Esse problema, por exemplo, não ocorreu aqui no México, nem foi relatado em outras partes da América Latina ou no Canadá. Não, esse problema ocorre nos Estados Unidos da América, possivelmente no norte, perto do Canadá. Pode haver falhas, pois às vezes são as mesmas empresas, mas até agora não parece haver nada grave. Achei que isso se resolveria em poucas horas, mas não será assim. Existem várias comunidades lá nos Estados Unidos. Nos avisem se falhou aí. Recebemos relatos de falha em Nova York. Não sei se a essa altura já devolveram para a comunidade que está conectada pela Verizon ou por todas essas empresas. Não, mas tudo bem, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes, porque na Groenlândia as coisas também já começaram a se mover. Na Groenlândia as coisas já estão bem agitadas, por assim dizer. Olhem, na Groenlândia, há 5 países neste momento que já estão reforçando, que estão enviando tropas. Estamos falando da França, Suécia, Grã-Bretanha, Noruega e Alemanha, que confirmaram que enviaram tropas para essa ilha. Para esse lugar que, evidentemente, agora está deixando Trump meio em xeque, não pensando que talvez venha por aí uma operação militar dos Estados Unidos. Ele mesmo confirmou, então já planejam agir militarmente e vão conseguir de qualquer forma, seja pacificamente ou não. Exatamente, este é um desdobramento histórico no Ártico. A Dinamarca pediu reforço militar aos aliados europeus na Groenlândia, iniciando os movimentos militares recentes. É o maior da região nos tempos recentes, e essa medida ocorre nessa operação chamada Operação Resistência Ártica. 5 países europeus participam e os Estados Unidos também estão presentes. França, Alemanha, Suécia, Noruega e Reino Unido enviaram tropas. Acho que as da Suécia já chegaram hoje. Todos agiram muito rápido. Não é como o caso clássico da Ucrânia, que dizem que vão fazer algo e só fazem 6 meses depois. Sim, não, isso já é aqui. Eles fazem rápido, exato. Cada um tem um papel específico na operação, como reconhecimento, patrulhamento e cooperação com a defesa dinamarquesa. Aliás, hoje esse grupo de diplomatas foi falar com Donald Trump sobre a Groenlândia. No final, lembraram a ele que tinha a coletiva de imprensa, que no fim das contas esse território está coberto pelo artigo 5 e que, bom, poderia ter gerado um conflito. Ela também era jornalista, lembrava. Trump diz que a Dinamarca nunca nos apoiaria em uma guerra. Lembraram que a Dinamarca também esteve no Afeganistão a pedido dos Estados Unidos. Ou seja, se você já tem história, a Alemanha também ajudava. Ucrânia? Reino Unido, Bom, então vamos para os países sim, ou seja, Suécia, então qual é o seu... Bom... Suécia, o primeiro-ministro foi o primeiro, esse Ulf Christensen. O primeiro que enviou pessoas. Foi o primeiro a anunciar oficialmente esse deslocamento. Acho que foi ontem que ele detalhou, ontem à noite ele detalhou o que é a integração de suas tropas e a operação coordenada multinacional. O Reino Unido, agindo como os Estados Unidos da América, ocupa agora o espaço que era dos americanos, com John Healey, ministro da Defesa, afirmando que as ações britânicas refletem um interesse comum com os Estados Unidos da América para proteger a região contra a Rússia e China.
Sim, eles estão conseguindo. Já a Alemanha envia equipamentos táticos. Berlim, mais ou menos, está enviando 3 especialistas em reconhecimento para Nuuk, que é a capital da Groenlândia, para avaliar contribuições no futuro, por exemplo, de vigilância e logística. Enquanto isso, a França, o diabo do Macron, confirmou sua participação militar, mas se recusou a revelar, por exemplo, o número exato de tropas ou o propósito detalhado da missão desse país, embora reafirme o compromisso que tem. Com destaque está na Noruega também que o ministro Thor Sandivsk teria anunciado que a Noruega está enviando pessoal militar como parte de um compromisso de segurança e cooperação regional. E tudo isso entra em choque com a narrativa de que há insegurança. Estamos envolvendo 5 países que têm força. E entre esses países, bom, a França tem armas nucleares, sim, só para deixar claro. Já tem um país nuclear envolvido aí, além de que também há bases dos Estados Unidos. Mas a desconfiança é tão grande que o que eu imagino é que a Dinamarca não quer que aconteça. É que eles não façam isso. Uma jogada não muito ao estilo de Game of Thrones. Que depois, de repente, as tropas dos Estados Unidos digam: já estamos aqui, agora vamos ficar. E não, e tomem tudo. Enquanto nada muda, a Dinamarca evita se arriscar. Eles foram ter uma conversa hoje em Washington. E bom, isso também chama a atenção. Eles estavam irritados, claramente não foi uma boa conversa. Essa é a cara dos dois responsáveis por visitar Washington e que saem para falar. Basta olhar para as caras. É uma expressão de irritação, raiva ou incômodo. O relatório dos Estados Unidos que eles recebem é para controlar a Holanda e evitar uma terceira guerra mundial. Ou seja, todo dia muda a versão, um dia é que é para a cúpula de Dourada, outro dia é por causa da China e da Rússia, outro dia, já hoje, já veio com outra história. Na verdade, o que ele disse, os petroleiros já tinham dado o sinal de que era por aí mesmo. Aliás, houve compras recentes de magnatas dos Estados Unidos de territórios na Dinamarca, na Groenlândia, o que chamou muita atenção. É um alerta vermelho sobre um tema que eles dominam. Olha, aí está o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, e o da Groenlândia, Vivian Motzfeldt. E dá para ver os rostos deles, né? Evidentemente, eles anunciaram um mecanismo formal de diálogo entre Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos para resolver discrepâncias relacionadas à segurança no Ártico. Rasmussen foi claro. Ideias que desrespeitam a integridade territorial da Groenlândia são inaceitáveis. Repetindo isso como um mantra diante das intenções de Washington. Exatamente. E bom, apesar dessa rejeição diplomática, Trump reitera que tem um interesse pessoal pela Groenlândia, alegando, obviamente, todos os motivos. Segurança variável, depende do dia. E bom, a ministra Vivian Motzfeldt foi direta. Ela disse que não é necessário que os Estados Unidos nos comprem e ponto final, poderia ter sido mais direta. Ou bom, o Rasmussen desmentiu os rumores sobre uma influência militar ou econômica da China. Ele disse que isso não é verdade. Afirmou que a Alemanha e França já enviam tropas à Groenlândia, ou seja, o aviso foi dado. Que coisa, né? Como já comentamos. E a OTAN basicamente diz que o escudo diplomático e o escudo militar cobre toda a Groenlândia, ou seja, qualquer um que invadir a Groenlândia vai se meter em encrenca. Pois com toda a OTAN, e com os Estados Unidos, e com o Canadá, por lei, ou seja, não é questão de querer ou não, é obrigatório. Conflito central. Então, bom, você diz, aí está a questão, né? Ou seja, protegendo a Groenlândia, os países estão protegidos no sentido militar, vamos dizer assim. Vamos para outros assuntos. Ainda há incerteza e acredito que isso não vai mudar muito. Mas antes de qualquer outra coisa, este seria o aviso do itinerário que vão ter por aí o presidente Trump e a líder da oposição, Maria Corina Machado, e Prêmio Nobel da Paz. Também vai ter um almoço, não um café da manhã, me parece que é um almoço. Não. Às 11h a porta é fechada, ao meio-dia e 12h30 também permanece fechada. Eles vão se encontrar e já se antecipam por aí. Vamos ver como é. Surpresa é o que se antecipa, com certeza vai ter alguma surpresa.
Aliás, eles já saíram de um ponto e à parte. Mesmo com mudanças geopolíticas, esse assunto não será esquecido. Aparecem as vítimas de Einstein e de tudo o que aconteceu ao redor dessa rede de abusadores. Mas as vítimas não aparecem. Veja o que acontece e não nos esqueça. Os sobreviventes de Einstein já esperaram o suficiente, diz ele. Hoje exigem que o inspetor-geral do Departamento de Justiça investigue a publicação dos arquivos de Einstein, citando redações imprudentes, identidades expostas, proteção aos supostos autores. Protegeram os autores e expuseram as vítimas. Aqueles que deveriam ser apagados por serem vítimas não foram, mas sim os perpetradores. Você pensa, então, do que estamos falando? Obviamente, pedem transparência, pedem que os que não estejam, acabam retraumatizando, chamam de negócios, que não traumatizem mais diante dessa situação terrível. Vamos para outros assuntos, obrigado. A economia do Irã entrou em colapso e vamos ver alguns dados que mostram como a situação é extremamente complicada. Para o que está acontecendo neste momento lá no Irã. Na economia, o valor do real simplesmente desapareceu. Diante disso, vamos aos pontos que chamam atenção hoje. Lá dentro, digamos, de tudo isso que está acontecendo lá no Irã, o principal motivo do protesto foi o que levou alguns caminhoneiros a se manifestarem primeiro. Ali os protestos foram mais visíveis. Depois, uniram-se a outros setores. O real em queda livre. O real iraniano teria sofrido a desvalorização mais dura da história, com uma taxa de câmbio no mercado livre chegando a aproximadamente 14 a 15 milhões de reais por cada dólar. Complicadíssimo. E sim, é uma coisa ridícula. Quer dizer, eu imagino que a essa altura o papel deve estar assim como aconteceu com a Venezuela. Em certo ponto, o papel da nota deve valer muito mais do que o próprio real, Como na Alemanha pré-Segunda Guerra, o dinheiro era levado em carrinhos de mão, mas ao chegar, os preços já tinham subido. Valiam mais, ou seja, compravam mais coisas. Já valiam mais e não podiam comprar. Imagine só que um dólar é 15 milhões de reais. É o menor nível registrado segundo relatórios internacionais. A moeda foi descrita como praticamente sem valor em relação ao euro e ao dólar, pois é cotada basicamente sem valor. Não, o valor, porque eles têm que colocar, é simbólico, é 0,00016, me parece que é assim. Acho que ainda faltam zeros, mas o problema é a hiperinflação. A inflação no Irã atingiu níveis críticos, com números oficiais e de mercado em torno de 42% ao ano, afirmam, na verdade, que a inflação passa de 70%. Isso é mais que o dobro da inflação da Argentina, que este ano foi bem melhor. É cerca de metade da inflação que ocorreu. Aproximadamente um pouco menos da metade da inflação que a Venezuela teve neste último ano, que também teve uma inflação muito alta. A economia, para ser um país que não tem só petróleo, mas também outros negócios, praticamente todo o petróleo que eles extraem é comprado pela China e Índia, ou seja, realmente vendem petróleo. Ainda é importante, e diante dessa situação é uma sociedade que teve boas universidades, apesar do controle muito forte. Porque uma das coisas que esse Khamenei disse logo no começo, quando começou a assumir o poder, foi: vocês cuidem de estudar e se desenvolver. E eu cuido da política, e ele basicamente ficou responsável por essa parte. E a economia e a política estão terrivelmente mal.
greves, fechamentos de negócios, manifestações em centenas de lugares, ou seja, a situação é complicadíssima e sem uma economia, fica aquela dúvida. A que você volta se sair dos protestos? A que você volta no dia seguinte? Pois se não tem... Não, absolutamente nada. Nada está funcionando exatamente. E bom, vamos para outro ponto também importante. Há uma onda, não foi um ponto isolado do que está acontecendo, há uma onda de ataques que ocorreu. Enquanto isso, quase não se fala mais sobre a Ucrânia, mas ocorre uma onda de ataques. Dessa vez, aproveitando a situação e que praticamente os Estados Unidos já foram se esquecendo, Donald Trump já foi se esquecendo da Ucrânia, acontece exatamente esse movimento. O presidente Volodymyr Zelensky declarou o estado de emergência no setor energético da Ucrânia, porque as temperaturas estão em torno de 20 graus abaixo de zero e, por causa dos ataques, interromperam o fornecimento de energia elétrica, deixando as pessoas à mercê desse frio que é impressionante. O presidente ucraniano anunciou que, por isso, aumentarão as importações de energia. E as equipes de energia da Ucrânia têm trabalhado de forma incansável para tentar manter a energia o máximo possível. Apesar dos ataques, eles seguem reconstruindo ou consertando o que dá, mas logo atacam de novo. Esse ataque parece não ter fim, né? Bom, vamos ao assunto. O Congresso dos Estados Unidos revelou dados muito interessantes. Nela, estão mostrando que os vínculos militares, econômicos e financeiros entre a Venezuela e a China se aprofundaram. Um tema que eu imagino agora, a confusão que não devem estar deixando o Nicolás Maduro em paz no tema da China, no tema da Rússia, no tema de Cuba, no tema do México, ou seja, muitos temas que imagino que vão revelar informações bastante intensas. Então, pois bem, fiquem atentos ao que vem por aí nesse sentido, mas vamos a alguns detalhes, porque dentro disso dizem que é devastador. O Congresso dos Estados Unidos da América revela que a China fornece armas, tecnologia e controle por satélite ao regime de Maduro, mesmo com sanções internacionais. O Congresso dos Estados Unidos publica este relatório, no qual revela laços militares, financeiros e geopolíticos entre a ditadura, o regime, digamos, de Maduro, agora de Délcia Rodrigues. E então a China... Em 2023, a China elevou sua relação com a Venezuela ao mais alto nível diplomático, chamando-a de parceria estratégica a toda prova. Significa apoiar comércio, energia, telecomunicações, defesa e política. Empresas como Huawei e CTE dominam as telecomunicações na Venezuela. Inclusive, desenvolveu o que é o Carnê da Pátria, utilizado para o controle político e também para a distribuição de dados de alimentos e vigilância social. A Venezuela deve mais de 10 bilhões à China, e apesar disso, esses são empréstimos que ela tem desde 2016, e a dívida da China com a Venezuela continua pendente. Um tema que já comentamos várias vezes aqui, essa dívida que a Venezuela tem com a China, uma dívida que evidentemente também gera nervosismo para os chineses. E se o regime colapsar, quem me paga? Algo que, em teoria, já foi discutido, embora seja um assunto que não pôde ser confirmado, mas sabe-se que houve comunicações nesse sentido com os chineses. A China compra entre 50% e 89% do petróleo venezuelano, ou seja, entre 50% e 89% do petróleo venezuelano, grande parte chega camuflada através do Brasil e da Malásia. A Malásia continua sendo um dos países que mais lava petróleo, por assim dizer, porque ela lava o petróleo do Irã, lava o petróleo da Rússia, ou seja, o petróleo chega à Malásia.
Eles misturam esse petróleo com outro para driblar as sanções dos Estados Unidos da América e Europa. Exatamente. Bom, não é o único país endividado com a China. Pequim já construiu e opera as bases Sombreiro e EPA, capazes de realizar o que são: monitoramento e controle de satélites potencialmente úteis para operações militares do Exército Popular de Libertação da China. Além disso, o relatório também destaca que durante a operação secreta de 3 de janeiro, ordenada por Trump para capturar Maduro, os radares chineses na Venezuela não detectaram os aviões dos Estados Unidos, o que coloca em dúvida se eles são realmente tão eficazes na questão militar. China e a Rússia, que também estava lá e não houve movimento. São só 11 meses. Em 2025, o comércio bilateral entre a China e a Venezuela alcançou 6 bilhões, com um superávit de 3,8 bilhões para a China, principalmente importações de produtos petrolíferos. Não posso te dar um dado assim. Na Venezuela, estima-se que vivam 400 mil chineses. Sim, ou seja, nasceram na China e quer dizer não. Como aqui no México, de famílias chinesas, por exemplo, em Mexicali e Sonora. Ou seja, toda essa região teve comunidade chinesa desde o século retrasado. Se calcularmos México, que já nasceram aqui há gerações e têm origem chinesa. Na verdade, temos vários amigos com sobrenome Chong e outros cujos avós ou bisavós eram chineses. Sem contar eles, que são cerca de 2 milhões, é uma comunidade enorme. Mas se não, falando de chineses mesmo, ou seja, chineses que literalmente nasceram na China, que falam chinês, que vivem aqui. No México são cerca de 14 mil, bem pouco. Em comparação, lá são 400 mil suficientes para lotar uma cidade. Ou seja, são 400 mil chineses, ou seja, de origem chinesa, que foram morar na Venezuela. Ou seja, realmente existe um interesse muito, muito forte, né? E bom, esse é, digamos, parte desses movimentos, eu imagino, estratégicos, né? Ou seja, não acho que seja algo como vamos para a Venezuela só porque pode haver uma oportunidade de negócio. Acho que nesse caso seria para outros países, né? Eu imagino que esse movimento deve ser mais estratégico, voltado para outros tipos de interesses, digamos assim, mas enfim, vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Obrigado! Obrigado. Bem, aí estamos vendo J.D. Vance, no momento em que acontece então essa votação, para ver se era possível que os Estados Unidos voltassem a atacar a Venezuela. O Senado dos Estados Unidos, então, vai permitir que possa acontecer novamente um ataque contra a Venezuela. Veja, a tentativa de limitar os poderes militares de Trump na Venezuela já foi bloqueada pelo Congresso, quase com um empate. A votação foi praticamente 50-50 e quem desempatou foi J.D. Vance, porque o vice-presidente, um dos poucos poderes que os vice-presidentes têm, é o de desempatar a votação. Estava 50-50, entrou J.D. Vance. Votou a favor de não limitar o uso militar contra a Venezuela. O que isso significa? Resumindo, o que é o Senado dos Estados Unidos da América, agora, em uma nova resolução que foi feita hoje, dia 14 de janeiro, permite ao presidente Trump utilizar forças militares dentro da Venezuela. E isso, bom, é muito importante porque também os desafios. Quando o Congresso dos Estados Unidos tentou primeiro limitar Trump nesse assunto, ficou claro como esse Diosdado se tornou mais desafiador. Não é? Muito curioso que por isso, onde está o padrino? Ou seja... Sim, ele quase não aparece. Quase não aparece. Bom. Sim, nessa votação eles já tinham feito isso. Os republicanos tinham perdido porque vários republicanos votaram a favor de limitar o poder de Donald Trump na Venezuela, mas hoje conseguiram convencer 2 republicanos a voltar para o rebanho. Como vai ser
de votar igual aos outros. Também houve muita pressão por parte de Donald Trump, se lembram, houve uma reação imediata quando esse assunto veio à tona também, e um tema que, bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eles também estão fazendo movimentos para o México. Não, bem, uma vez, mas tudo bem. Os democratas estão tentando fazer o mesmo, proibir fundos para uma guerra contra o México, por causa do que Donald Trump comentou nos últimos dias. Para fazer isso, para tomar uma atitude contra o México, ele teria que ter a autorização do Congresso. É uma iniciativa que responde, então, a essas declarações que Donald Trump fez, onde ele afirma que já haverá ataques terrestres ao México. E, bom, legisladores do Partido Democrata apresentaram na Câmara um projeto para proibir o uso de recursos públicos em ação militar contra o México sem autorização do Congresso. É um tema que gerou muita controvérsia nos Estados Unidos, porque Donald Trump basicamente ignora o Congresso para tudo. Eles nem precisam trabalhar, pois ele decide tudo sozinho. Essa proposta surge em resposta direta aos comentários do presidente sobre a possibilidade de realizar operações contra o narcotráfico no México. Mas também porque, ultimamente, temos visto muitos drones se movimentando perto das costas mexicanas, o que gerou preocupação sobre a possibilidade de uma escalada contra o México na questão do narcotráfico. E como Trump ignora tudo, bem, os democratas estão tentando proteger os recursos para evitar uma confrontação direta. México. Bom, aí está então parte também da disputa que existe nesse tema. Aliás, mudando de assunto, há um aviso, um alerta sanitário, isso para os Estados Unidos. Vamos ver do que se trata esse alerta. Mas, bom, chamou a atenção que foi informado que as autoridades teriam divulgado uma série de recomendações para certas regiões dos Estados Unidos. Veja o que se sabe. Isso foi informado para o centro do estado da Geórgia. Receberam hoje, 14 de janeiro, alertas oficiais por níveis incomuns de poluição por partículas material particulado 2.5 segundo dados do sistema AirNow, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América. O registro do índice de qualidade do ar, o índice de qualidade do ar, segundo o que foi relatado sobre o elevado número de partículas, aumentou. A recomendação era basicamente não sair de casa, exceto em caso de necessidade, especialmente para pessoas sensíveis, idosos, crianças e quem tem doenças respiratórias ou cardíacas. Também pediram para limitar a atividade física ao ar livre, obviamente, e as autoridades locais e federais reiteraram a importância de monitorar esses índices e que, obviamente, esse tipo de protocolo deve ser seguido. Exatamente, né? É preciso ficar de olho nesse assunto, porque às vezes os governos querem apagar essas informações ou querem que elas sejam conhecidas. Recomendo ficar em ambientes internos e manter portas e janelas fechadas para evitar a entrada de ar externo. Use purificadores de ar domésticos, se disponíveis. Evitar o uso de velas, fogões a lenha ou outras fontes particulares dentro de casa. Consulte regularmente as informações de ERNA e os canais oficiais do EPD. Quanto tempo vai durar esse alerta? Bem, até o momento, as autoridades não definiram uma data para o fim desse aviso. Eles garantem que vão estar avaliando isso 24 horas por dia, avaliando hora a hora. Se chover ou ventar, o clima limpa o ambiente e tudo fica tranquilo. Onde quem está na Geórgia ou nos Estados Unidos pode consultar essas informações? No site airnow.gov, lá é possível, é airnow.gov, no airnow.gov. É lá que podem, também tem um site da Agência de Proteção Ambiental, ou seja, não sei o endereço exato, mas se procurarem pelo site da Agência de Proteção Ambiental, normalmente eles também têm as atualizações lá. Então, caso de repente fiquem com dúvida, né? Consultem lá, por favor, e aqui está esse aviso, né, que merece atenção. Aliás, outra coisa também é que tem gente que pensa, mas eu não sou idoso, ou eu não tenho problemas respiratórios. Só para esclarecer, algo pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo saudável. Exatamente. Aqui vem um dado deles dizendo,
O último aviso que colocam é o seguinte: a exposição contínua a esses níveis de material particulado 2,5 causa danos irreversíveis à saúde se as recomendações não forem seguidas. Ou seja, a longo prazo, isso pode causar danos irreversíveis às vias respiratórias. Segundo eles, hospitais locais se preparam para possível aumento de consultas por sintomas respiratórios. Dizem: hoje você está saudável, mas trabalha ao ar livre, certo? Então coloque uma máscara, né? Quer dizer, nos automóveis, bom, não todos, mas muitos carros. No local do ar-condicionado há um filtro e às vezes mais de um, com um nível bem avançado, esse nível como se fosse uma máscara, ou até mais avançado, só isso. Precisa ser limpo e trocado periodicamente, então isso deve ser considerado. Obrigado. De acordo com o que relatam um pai e seu filho, e isso eu comentei com vocês ontem, tenho a sensação de que estamos em um ponto em que muitas das grandes descobertas ou invenções que vão surgir não serão apenas de empresas ou universidades, mas sim de outras fontes. Como esse caso de um pai e um filho que simplesmente disseram: vamos fazer o drone mais rápido, e eles criam, não é? Vamos ver desenvolvimentos, de repente, vindos dos lugares mais inesperados, que vão trazer invenções e avanços impressionantes. Por quê? Porque a informação flui cada vez melhor. Porque cada vez mais as pessoas percebem que, bem, que você pode fazer coisas, que pode iniciar projetos que parecem impossíveis. Desta vez, um pai e um filho criam um drone que chega a 650 km por hora, atingindo uma velocidade impressionante. Essa dupla da África do Sul, como eu falei, mostra que outros países, além de China, Estados Unidos e Alemanha, vão surgir. Não, vão começar a aparecer outros países na América Latina, África e outros lugares com invenções interessantes. Eles bateram o recorde do Guinness com essa criação. O drone Peregrine Big 4 foi criado pelos sul-africanos Mike Bell e seu filho Luke. Atingiu 65.759 km por hora, estabelecendo novo recorde. Guinness com um drone quadricóptero e é o mais rápido do mundo, obviamente. E bem, essa façanha foi alcançada por essa dupla de pai e filho que passaram anos desenvolvendo esse drone de forma independente. E bem, basicamente eles fazem tudo em casa. Quebrou o recorde anterior, que também era de um modelo australiano chamado Blackbird, de Benjamin Biggs, que na época atingiu uma velocidade bastante alta. Não é a primeira vez que eles batem esses recordes. A família Bell conquistou o recorde de 480 km/h em 2024 e 585 km/h em junho de 2025. Isso é uma loucura, sinceramente, mas Eles imprimiram em casa com uma impressora 3D chamada Bambulab H2D, um design aerodinâmico de peça única para não ter problemas, e o motor tem 4 motores, T-motor 3120, brush de 900 kb. Pois é, impressionante. essas são informações que sabemos por participarem de concursos, exposições ou recordes do Guinness. Mas quantas coisas não estão sendo desenvolvidas que a gente nunca vai ficar sabendo, ou seja, que estão sendo desenvolvidas e que do mesmo jeito nos surpreenderiam. É impressionante ver o momento em que passa por um deserto ou praia, uma costa incrível, a evolução. Quer dizer, você está ali parado e de repente, acontece alguma coisa ali e você chama o Malsan, né? Elisa acabou de ver um objeto voador não identificado e, é alguém dali, é um drone ali, impressionante, né? Como uma câmera captaria isso? Para começar, você tira uma foto. E como você captaria isso? Como uma linha. Você só diria: ei, o que é isso? Não surpreenderia pelo som, saberia que é um drone, pelo zumbido. Mas é impressionante o que se faz. Vamos a outro assunto importante.
Bom, vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Vários temas que precisamos analisar, imagens que surpreenderam hoje. Uma delas é esta, onde você começa a ver a saída. Não desses aviões, onde aparentemente levariam pessoal que estão movendo, que estão tirando de lá do Catar. Um assunto que comentamos de manhã. Outro dos assuntos também interessantes do dia de hoje é este. Esse documento que está sendo mostrado, não é? Conversamos recentemente sobre documentos desclassificados da Operação Absolute. Resolveram onde diziam, cuidado, quem é brava é a Célia, não o Maduro ou o Nicolás. Na relação, a mais brava e tremenda era a Célia, a esposa. E isso também confirma o que sempre se dizia, sempre se falava disso. Sim, As imagens que fazíamos eram mostradas pela televisão da Venezuela, exibindo a esposa e a menininha ao lado. Venezuelanos sempre nos perguntavam, ela é brava? Não exatamente, sim, sim. Tanto que no relatório para prendê-los havia um aviso. Cuidado, pois ela é brava e pode querer se defender. olha, reparem, essa imagem é impressionante, histórica na minha opinião, do que está acontecendo lá no Irã. Segundo o que foi reportado, isso foi reportado, se não me engano, pelo Visagrad 24, que mostra o falecimento, o enterro, não o funeral de uma pessoa chamada Elireza Seide. Sim, ela foi enterrada hoje, 14 de janeiro. O que relatam é sobre o povo, não sobre a vila onde viveram. Eles foram ao enterro. Todo o povo se reuniu lá, ou pelo menos uma boa parte, e começaram a gritar em coro: que morra Ali Khamenei, morte a Ali Khamenei, dizem. Toda a cidade natal foi ao funeral e gritou: morte ao Ayatollah Khamenei. Agora vamos ouvir um trecho desse momento. Impressionante, impressionante isso, pois bem, essa pessoa, Elireza Seide, teria sido eliminada pelas forças do regime islâmico enquanto protestava por um Irã livre nas ruas de Abdanã. Ao saberem, moradores da cidade e do vilarejo foram ao funeral e começaram a gritar palavras de ordem. Ou seja, as pessoas estão muito irritadas, estão muito bravas e, bom, a situação também já está incontrolável, né? É um assunto sério. E o que Masoud Pezeshkian está fazendo, já que faz 5 dias que ele não aparece? Como isso está acontecendo? Que já estejam até alertando sobre uma possível guerra e que o país não venha a público dar uma mensagem para Masoud Pezeshkian? O presidente não se pronuncia, há rumores de renúncia, mas nada foi confirmado desde então. Desde sábado, basicamente não se sabe nada dele. Ele ia fazer um pronunciamento, mas não aconteceu. A população no Irã afirma que a segurança nas ruas, especialmente nas principais cidades, foi bastante reforçada. Há controle para evitar protestos, com patrulhas e postos de controle constantes, um aumento no deslocamento de policiais militares nos centros urbanos e uma checagem constante nos hospitais. Eles estão caçando pessoas que já foram feridas durante esses protestos para levá-las. Eles ficam sabendo, pois a vida está bastante parada. Muitas lojas seguem fechadas e as ruas estão mais tranquilas que o normal. Embora não declarado oficialmente, eles estão em toque de recolher. Exatamente, não. E bem, neste momento Reza Pahlavi aparece. Não aparece Reza Pahlavi. E então ele também faz uma declaração muito forte. Deixa eu ver se consigo, diz ele. Ele faz uma declaração sobre a possível queda do regime dos ayatolás, na qual também falou sobre segurança e política externa. Segundo ele, o programa nuclear militar do Irã terminará e o apoio a grupos terroristas cessará imediatamente, encerrando as guerras por procuração. Um Irã livre atuará com parceiros regionais e globais para combater terrorismo, crime organizado, narcotráfico e extremismo islâmico. Ele afirma que as relações e a amizade com os Estados Unidos serão normalizadas e restabelecidas. Reconheceremos imediatamente o Estado de Israel e ampliaremos os acordos de Abraão para os de Ciro.
unindo um Irã, um Israel e um mundo árabe livre. Mensagem que esperamos que chegue ao povo do Irã. Vamos ver o que eles pensam dessa situação. Que, aliás, hoje prepararam todos os bunkers em Israel e estavam prontos para fazer um ataque. Principalmente na parte sul. Sim, hoje à tarde já tinham reaberto boa parte. O Reino Unido também elevou o alerta e desaconselhou viagens para Israel. Esse é um tema que, bom, por isso mesmo, né? Se chegar a haver um ataque por parte de Israel, digo por parte dos Estados Unidos, então quem o Irã vai atacar? Provavelmente Israel, né? Provavelmente esse seria um dos alvos, já que o Catar abriga a maior base militar dos Estados Unidos da América. Vamos aos comentários. Vamos então aos comentários. Existem cálculos que têm sido feitos sobre quanto custaria a Groenlândia, né? E basicamente seria impossível comprá-la se fosse tentar, né? Quer dizer, se a Groenlândia dissesse, tá bom, compra. Esse é mais ou menos o preço. Quanto ele calculava? Mais ou menos estimado 700 bilhões de dólares, metade do orçamento do Departamento de Defesa, ou seja, de guerra. Agora não se chama assim, não sei, para eles não basta, teriam que tomar à força. Bom, e quanto custa ainda no atacar? Ou seja, qual é o gasto militar? Acho que o gasto é ainda pior, pois prejudica sua economia em tudo que vende e compra. Para a Europa, haveria bloqueio também. Ou seja, essa situação é estranha. Certamente outras coisas ocorreriam nos Estados Unidos antes disso acontecer. Quero dizer que haveria muita pressão sobre o presidente Trump por parte dos empresários, por parte dos setores. Se todos os empresários que negociam com a Europa dissessem para não arriscar seus negócios, isso impactaria os políticos. Sim. Na verdade, a população da Groenlândia está super nervosa com esse assunto. Sim, eles estão levando isso a sério. O que mais preocupa eles é que, ao ocupar ou comprar algo, a vida deles seja integrada, dizem. Não queremos a cultura de violência que os Estados Unidos têm. Quem é? Eles acham que não querem. Que destruam o gelo deles, por exemplo, a cultura deles é bem diferente. Imagine se de repente decidem, vamos fazer fracking aqui, aí complica. Não é o turista mundial, nos conta Raul Sachs. Na Groenlândia nada vale. Pois bem. E a Etiópia dizem que é caríssima. Qual o país mais caro? Se for a Etiópia, vamos ver se alguém lembra. Um dos mais importantes, você lembra? É esse Kachamka nos jogos de War? Não é isso. No turista eu nem gosto e nem lembro. Estamos falando de turista. É que eu não lembro. É que Pepe sem jogo eu não gosto, porque Pepe sempre ganha esse. Quais são os países mais caros? Ela diz que não lembra. Vamos ver. Deixa eu ver na internet. Como você tem estado? Ele diz, boa noite, muito boa. Ele diz, muito obrigado, pai do Novak. Como você tem estado? Muito bem. Saudações ao pai do Novak. Acho que ainda vai demorar um pouco. Marcela, como você está? Saudações ao Chile. Obrigado pelo like, Gabriel Dário. 67, como os Estados Unidos tomaram algo à força? Nunca aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? Saudações, 67. Diz Nárnia. A mais cara diz, fale direito comigo. Em outros jogos é do Vic. Como você tem estado? Saudações, William. Tudo bem? Como você tem estado? Diz, saudações do Peru. Nárnia. Alquilhenho foi alugado por Alugueno por 100 anos. Recusaram uma proposta. Não somos os mais caros no turismo. Suíça, Austrália, Estados Unidos, Antígua e Barbados são. Não. Aqui não estão falando do jogo turista. Não estão falando do turista, não? Isso não é sobre turismo. Sim, do jogo turista não, então... Não é por aí. Ah, bom. Ou seja, fez mal pra ele. Eu lia, não sei.
É o jogo de tabuleiro. Sim, eu tenho e jogo há muito tempo, sou profissional. Nem é tão antigo. E Bermuda, por exemplo, Depende do jogo, pois há várias versões. Qual você jogou para procurar a versão turista? a única que tem. Fernando Editorio? Você deu o, diz Cleo. Como você tem estado? Saudações, Cleo Vasques. Muito bom de girés, diz o Riz. O melhor do jogo de tabuleiro diz, ei, e você joga? Aquele de como se chama, o de dragões, dungeons e dragons. Esse girés já virou especialista nisso. Como é que chama? The Stranger Things. Não, sim. Sim, sei que as versões variam. Em algumas, Estados Unidos da América e Japão são os mais caros, em outras, Canadá e México. Acho que é o do Fernando dos editores. Fotograma não se chama fotograma, México é o mais caro porque é do México. Não, Malé, ele diz. Esse pode fazer a terceira. O quê? Daniel. Ah, você está falando da Terceira Guerra Mundial? Não, tomara que não. Eu acho que o aviso do Trump é, bem, para negociar, como sempre. Está igual ao Putin. Não, não deixa de ser. Exatamente. É que só eles falam da Terceira Guerra Mundial, esses dois, Vladimir Putin e Donald Trump. Sempre que querem negociar, recorrem à velha confiável. Falar da Terceira Guerra Mundial. E claro, vira notícia. Porque como não vai ser notícia que um presidente como Putin da Rússia ou Trump dos Estados Unidos fale sobre o assunto? Isso vira notícia. Mas também é preciso esclarecer essa parte, né? Ou seja, esse é claramente um dos maiores temores atuais da humanidade. Uma terceira guerra mundial. Não diga que usa isso para pressionar, pois claramente não vai acontecer. Ou seja, não, pois você está lidando com quem não conhece o jogo e não com diplomatas. Putin usou esse tipo de coisa por anos para torná-la crível. Além disso, não há um motivo no sentido de que tomar a Groenlândia evita uma guerra mundial, ou seja, dizem que se vai evitar, mas talvez nem exista. Quer dizer, não, só vou te perguntar, me explica por quê? Por que isso evitaria a Terceira Guerra Mundial? Bom, eu não saberia o que te dizer. Não haveria razão, só posso dizer que vou me proteger da Terceira Guerra Mundial. Não, vocês sim vão se proteger. O Frank Games. Oi, Pepe. Ouvi no noticiário México que dizem que o Irã tem armas nucleares, mas não sei se é verdade ou exagero, pois ainda não tem armas nucleares. Sim, havia material, mas ainda precisava ser enriquecido para virar arma nuclear. Após a Guerra dos 12 Dias, não se sabe o que ocorreu. Não exatamente como agora. Sim, é. Se isso continuar avançando, possivelmente eles vão desenvolvê-las. Eles possuem material enriquecido a 60%. Segundo a OIA, essa é a investigação atual. Sim. Exato, ou seja, ou tinham. Porque é preciso lembrar que em junho houve disparos em várias das instalações nucleares que estavam a 100 metros de profundidade, né? Então elas foram destruídas. Ali havia, em teoria, cerca de 400 quilos de material radioativo, suficiente para 10 armas nucleares, em todo caso que seja enriquecido a 90% e em todo caso que desenvolvam a arma, porque de nada adianta ter o material radioativo enriquecido. Se você não tem a arma que faz essa implosão que gera a reação em cadeia, não adianta. Não existe esse tema nuclear, então até agora não há nada confiável, nada que possa, porque aqui seguimos todos os relatórios de inteligência e até agora não há nenhum relatório de inteligência que confirme algo assim. Nem mesmo que estejam perto. Diz Poliprim, a Suíça é a mais cara, provavelmente pelo país que é. Saudações para Rábios, era um país que já não é mais neutro. Já está investindo muito em armamento, mandou coisas para a Ucrânia, etc. Colocou sanções na Rússia, diz Raul Sachs. Sugiro estudar a história do Irã desde o Império Persa para entender o conflito. O Shah do Irã é figura central, avô, pai e filho, afirma Raul Sachs. Saudações, Raul. Saúde, Raul. Também para Cristi, como você está, Cristi? Cleo Vasques também. Também temos aqui a Vicky, que pergunta se aceitam um cheque pré-datado. Haha, diz Vicky. Saudações a Eliseu, que comenta sobre os 3 medos soldadores. Não era outro assunto? Vão lançar o dólar de 1 trilhão, não sei o que mais farão. Mas um dólar que vale a 700 bilhões, como fez esse Mr. Burst Award. Sim, era 1 trilhão. Não 1 trilhão.
Anderlecht segue uma tradição. Com isso, já mando um alô para William e saudações do Peru, Groenlândia. Aluguem a igreja, eles param por 100 anos. Saudações para Gabriel Dario e Jazz Milwaukee. Estou muito animada, vou me acalmar. E se estivermos em perigo, quantas baixas já houve no Irã? Olha, o governo diz, bom, agora saiu essa matéria na Fox, entrevistaram ele e ele disse que são algumas centenas, uns poucos. Ontem, alguém do governo vazou a informação de que são mais de 2.000, porém, ONGs estimam que sejam mais de 20.000. Sim, o último dado das ONGs é cerca de 50.000. As 50.000, sim? Hoje de manhã comentaram, mas no fim são números impossíveis de confirmar. Agora, o número mais próximo da realidade são esses 2.000, ou seja, a realidade confirmável, não a realidade. Obviamente se sabe que são muitos mais, mas ali vinham os nomes, ali também vinham os nomes das que deram as ordens dos ataques. As descrições são super pesadas e, bom, o tempo dirá, né? O tempo dirá. A situação está difícil. Hoje postaram um vídeo de um rapaz do Irã fugindo já na fronteira, dizendo que os números eram impressionantes. Ou seja, os militares estão sendo super duros com os manifestantes. Saudações para Marcela Riquelme, ela disse. Não sei onde vai parar tudo isso de Trump e Putin, e os ayatollahs e outros ditadores estão deixando o mundo de cabeça para baixo. Saudações, Marcela. Saudações, Marcela. Muito boa noite, Edílcia. Como vai? Como você tem estado? Ela disse. Muito boa noite, Raul Sachs. A Groenlândia fica a poucos quilômetros dos Estados Unidos, pois atravessando o Canadá não está tão longe. Não, a Groenlândia está muito longe. Está super longe, estamos mais perto do Alasca, que eles deveriam proteger o Alasca muito bem. E continua. Vamos ao mapa, para que ficar enrolando aqui, né? Ou seja, vamos ao mapa para vocês verem o quão longe fica. E sim, eles têm bases militares. Os Estados Unidos têm bases militares na Groenlândia. Olha, o mais próximo que poderia ser seria, bem, Cameron, Maine por esse lado. Tudo isso, bom, tudo isso é Canadá, então está muito longe. Ou seja, aqui está os Estados Unidos. Este é o limite dos Estados Unidos. Mais ou menos a essa distância, os Estados Unidos estariam, poxa, a uns 4.000 quilômetros de distância, e isso é muito longe. Bom, e aí o quê? Outro ponto? Se for do Alasca, pior ainda, seriam 8.000 ou 9.000 quilômetros, fica até difícil calcular. De Alasca à Groenlândia, se aqui houvesse algumas ilhas da Groenlândia, veja, aí está. Essa é a distância entre o Alasca e a Groenlândia, milhares de quilômetros. Aqui estão os Estados Unidos. Sim, vamos dividir este lado no mapa para mostrar. Olha, aqui está a fronteira com o Canadá, e ali é a Groenlândia que está bem longe. Então, bom, que o mapa não nos engane, né? Porque realmente é enorme, né? O que mais... Super longe. Saudações, vamos ver quem está aí, Polipríncipe diz. Pronto. Esses dois presidentes, Donald e Putin, quando surgem problemas políticos, sociais ou econômicos, sempre mencionam a guerra mundial. Sim, já conhecem a clássica confiável. Saudações a Tavis, Trump atacará após sexta, quando as bolsas fecharem. Saudações de Tavis. Pode ser, ou seja, é algo que eu poderia calcular, né? Sim, saudações para Puff, que diz o mesmo. No México são mais de 100.000 e ninguém reclama. Do que você está falando, Puff? Do que? Mais de 100.000 o quê? Saudações, Gerardo, ele diz. Na verdade, a Terceira Guerra até seria um alívio, diante de tantas ameaças entre todos. Saudações, Gerardo, muito boa noite. Ele diz. E onde colocam? Mais de 50.000 mortos. Ele diz, 67. Não, bem, eles nos enterram. Imagina só, né? Então, quer dizer, olha, aqui está para ver ainda mais claramente, né? Quer dizer, a questão do mapa. Aqui está a Groenlândia, ali estão os Estados Unidos. Para deixar mais destacado, para que fique mais clara a distância que é. Para irmos para a distância... ou o ponto mais próximo entre Groenlândia e Alasca seriam cerca de 2.000 quilômetros. Achei que era bem mais, viu? 2.000 quilômetros, como quiser, uma distância impressionante daqui até, ou de Monterrey a Cancún, mais ou menos por aí. E depois de Maine, dos Estados Unidos até a Groenlândia, que é este ponto, né, o que eu estava dizendo sobre Maine, de Maine até a Groenlândia,
Essa distância é de 3.200 a 3.500 quilômetros. Sim, mas esse ponto é o Alasca. Embora o Alasca esteja mais perto, Está mais perto por aqui, pelo Alasca, que são só 2.000 quilômetros. Porque aqui no plano, no mapa plano, não parece assim, né? Sim, claro, quer dizer, mas já no mapa real é muito mais perto, né? Então, mesmo assim, são 2.000 ou 3.000 quilômetros da zona continental, digamos, dos Estados Unidos continentais. São 3.200 quilômetros de distância. Não, só para deixar essa parte clara. e o Alasca até a Rússia, Do Alasca à Rússia, beleza. Então, me confirma, por favor. Do Alasca até a Rússia são 50 quilômetros. Achei que era da Groenlândia, mas não, é do Alasca mesmo. Se a gente olhar no mapa e aproximar, aqui está a divisão. Estão coladinhos. Aqui tem umas ilhas, uma é da Rússia, uma ilha é dos Estados Unidos, outra ilha é do México. Isso é do México ou não? Desculpa, do México e da Rússia, não dos Estados Unidos da América. E aí eles têm a divisão deles, beleza? Então aqui está a divisão e aqui estão as ilhas. Então, a proximidade é de aproximadamente uns 50 quilômetros de distância. Entre vizinhos mesmo, né? Alasca aos Estados Unidos. diz Milwaukee. Olhem, a série brasileira está muito boa. Se chama O Brasileiro, acho que é o Anticristo ou algo assim. Saudações, Milwaukee. Ah, eu vou dar uma olhada. Saudações para Christie que diz: mexeu aqui, se eu te encontrar, leio, Christie. A desculpa é a localização, mas o objetivo são os recursos, afirma Christie. Saudações, Christie. Concordo, diz Martim Pepe, façam suas apostas. A invasão à Gorelândia será antes de 31 ou em fevereiro. Vai comer taco, tostada ou outra coisa? Saudações, Martim. Ou seja, Se ele não percebe como está, o apoio nos Estados Unidos da América está muito baixo nesse tema. sim, Acho que ele não abandona, mas não sei se é isso mesmo ou só quer desviar a atenção de outra coisa. também pode ser. Ou separar a OTAN. O que diabos ele quer? Saudações. Só para esclarecer, este é o tamanho real de Gorelândia. Pode parecer enorme, mas vejam, é apenas a área azul. É Gorelândia colocada no mapa, como mostram em todos os lugares nas escolas? E assim, o tamanho real de Gorelândia é esse, né? Considerando o gelo e tudo, esse é o tamanho real. Mas no mapa mostram errado, né? Os países do norte ficam esticados. Coisa que então também está errada, né? Se você reparar, o tamanho é quase o mesmo do México, é só um pouquinho maior que o México. Groenlândia também é um assunto bem interessante. Por exemplo, comparando com os Estados Unidos, a Groenlândia teria aproximadamente esse tamanho. Mas de qualquer forma é enorme, né? De qualquer forma é grande. Não imenso, parece um continente. Exatamente, não tão grande quanto muitos pensam ou aparenta ser. Aham, diz Daniel Ramírez perguntando sobre o clima. Dizem que o vórtice virou e que realmente fará muito frio no México. Sim, vai fazer frio, chegando perto dos 20 graus. Vamos olhar o mapa rapidamente para entender o que acontece. Vamos conferir rapidamente as temperaturas dia a dia. Sim, vamos ver como está essa questão. Esse é o dia de hoje, 14h15, a madrugada do dia 15, tá vendo? Aí está, né? A madrugada do dia 15 para o 16. Que essa é a parte mais fria que está descendo em direção ao Nordeste, né? Que vai para Nova York, vai para todos esses países, todos esses estados. Lá pelos dias 20, olha. Agora a gente vai ver. Esse é o dia 16, dia 17, dia 18. Repara como vai descendo em direção ao México. Ou seja, para sábado, me parece que é. Então, dia 17? Não, este sábado. Este sábado, dia 17, sim. Este sábado. Ah, 17 eu disse 24, mas era o horário. Sim, o horário não. Sábado, dia 17 e sábado, dia 24, sim, mas não este. A partir do dia 17 vai esfriar bastante. Em Monterrey, por exemplo, fará cerca de 3 graus. Esse fim de semana será bem frio. Não, então tem que fazer um caldinho. Precisa fazer caldo, precisa fazer pozole. Não, da última vez que fiz pozole sobrou tudo. Que pozole nada, não. O que você está dizendo? E depois, no domingo, 4 graus, isso no dia 19. Bom, sim, bom.
E se olharmos para o centro do país, é a mesma coisa. O centro do país também vai ficar com um dígito, mais ou menos. Se olharmos para o dia 16... Não está tão frio. Está frio de qualquer jeito, mas sim. E depois, já vamos para os 20, já indo para os 20, o clima melhora um pouquinho. Mas repare como esse possível vórtice vai descendo, que poderia acontecer ali e por ali. Do dia 20 e 21, 22, 23. Repare que já não está o vórtice nos 20 como estava. Ele já fica, aparentemente já... Bom, vamos ver, porque estamos avançando demais. Já 25, 26, até onde posso ir? 29, 27. Veja como estará o 27, pois até calor deve fazer. No México, não? Curioso, veja que os dias mais frios parecem ser 17, 18 e depois 29. O frio deve voltar, veja. Aí está, já seria um frio de 0 grau, não? Ou seja, já tem para o Nordeste. E isso pode chegar ao México. Não consegui ver além disso. Mas parece que é a partir do dia 20, parece que vai estar mais interno, 17, 18 na verdade, e 7 e 18 vai estar mais frio. E como vocês viram em anos anteriores, também vai ser intenso para o Noro. Não, praticamente tudo. Na verdade, eu sei que vai estar bastante frio. Disse Nova. Enquanto todos focam na Groenlândia, os Estados Unidos se preparam para invadir o México de Querétaro a Yucatán, onde estão as principais fontes de petróleo. Saudações, não vai ser nada que vai acontecer isso, mas eu realmente acho que, ele usou isso para distrair de outras coisas ou algo assim, mas, poxa, não sei se pegam todas e dá tempo de separar da outra, desculpa. Bem, desde tirar a concentração da Ucrânia e focar em outro ponto, mas o México não acho, diz Raul Sachs. É um planisfério onde parece maior que os Estados Unidos, mas não é verdade, diz Raul Sachs. Saudações, Raul. Saudações, como você tem estado exatamente? Exatamente. Pepe manda saudações a Maxi Poncelas. Numa possível guerra entre Estados Unidos da América e Rússia ou China, muitos mísseis cruzariam a Groenlândia, por isso querem controlar a região. Você tem mísseis na Groenlândia? Não. Os Estados Unidos já possuem sistemas de defesa na Groenlândia, então você não precisa. E pode colocar mais? E já tem permissão para instalar mais mísseis. Ou seja, a defesa, pois mísseis passariam ali, está definida há anos. E já estão lá os radares e os mísseis e tudo. Não é como se não tivessem permissão, eles já estão lá, então... Imagine que seu vizinho tem um abrigo onde você pode entrar e usar quando quiser, até para festas, sem pagar nada. Você insiste em tirar a casa que Luiz te deu? Só para entender, saudações, Aurélio Garcia. Para ter razão moral para intervir no Irã em defesa da população assassinada, não deveria estar fazendo o mesmo que Trump faz com o Immigration and Customs Enforcement contra os migrantes e seus cidadãos. Saudações, Aurélio. Saudações, como você está? Aurélio, muito bem. Hoje me lembrei de você, Aurélio. Porque o senhor que foi detido por passar informações de Verac do Leste sobre a invasão à Venezuela também se chama Aurélio, mas Aurélio é outra coisa. Ele vendeu informações para a mídia. E está detido. Está detido? Sim, exatamente. Saudações para a Glória Yolanda. Saudações, diz ele. Tapatia, comenta Donovan Carrillo, patinador e porta-bandeira mexicano nas Olimpíadas de Inverno. Que interessante, Tapatia. Sim. Que interessante, muito bom. É o primeiro mexicano que repete porque nunca repetiram as Olimpíadas. Interessante, tomara que ele vá bem. Quando são as Olimpíadas de Inverno? Faltam 2 anos, não é? Sim. Ele diz, com o México não acho que ele vá se animar a entrar de verdade. Eles sabem que os cartéis estão tão bem armados quanto os militares americanos, eles mesmos vendem para eles. Ele diz, Cristi, como você está, Cristi? Ele diz, veja, realmente houve analistas que comentaram sobre esse assunto. Sim. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso e diziam que era muito difícil. Para começar, porque o México é muito grande, com uma extensão enorme. 70% do país é formado por serras e montanhas. Isso já é uma grande dificuldade. Diziam que seria uma guerra tipo Vietnã, com muita guerrilha. E seria complicado a longo prazo. Diz. Além disso, teria um país vizinho inimigo. Seria complicado, por isso digo que não é viável, diz. Boa noite, como está, Caribel? Boa noite, Maria Helena. Como você está? Greenland é importante para os Estados Unidos da América, pois seria um escudo em caso de ataque.
Bom, é que já é o seu escudo, já é Criador 22.115, já é o seu escudo, ou já estão as bases? Lá, sempre estiveram, já estão lá há décadas. Então, não, nesse sentido, não é importante, porque já está, a base já está lá, então nesse sentido, não há diferença. Não, e eles têm toda a permissão e toda a sociedade lá, né, com a OTAN e tudo isso. Então, bom, ele diz, o que mais? Saudações para a Nova, ele diz, os cartéis são armados e financiados pelos Estados Unidos da América, por isso apoiam eles, onde há recursos para isso. Saudações, Nova. Saudações, muito boa noite. Ele não é de Jalisco, só treina lá atualmente. Este ano são as Olimpíadas. Este ano, olha sim, já perdi a conta, essa aí. Minha favorita é a do Bob's, a mais divertida. Saudações para Leonardo, saudações Leonardo. Saudações, Leonardo, diz Nova. Os cartéis são organizados e financiados pelos Estados Unidos, diz. Não é estranho já, e isso ele já diz. Okay. Pepe Steele diz. Se pergunto sobre armas psicotrônicas em satélites militares, ele responde. Muitos se perguntam sobre isso e sempre surgem teorias da conspiração. De que sim, que realmente existem, que não sei, mas que sabem, né? Mas o que realmente se disse é que haveria, né? A intenção, ou talvez até já existam. Lasers não, mas não se aplica como arma psicotrônica, ele diz. O que mais ele diz? Trump pouco se interessa pelo tema das duas. Não é algo que realmente o afete, segundo ele. Talvez Trump saiba algo que desconhecemos sobre essa ilha. Pode ser, diz Pep sobre o Atlas Ion 100. Só para spoiler, você vai perder a cabeça. Com poucas gotas de DNA é possível armazenar mais que terabytes, afirma ele. Saudações, Nova, claro que sim, vamos conferir com muito prazer, abraços. Ah, olha, diz Francisco Garcia. Sim, Donovan Carrillo é mesmo de Jalisco. Ah, ok. Especificamente de Zapopan. O orgulho da patinação artística mexicana, muito bom. Mas então, para onde ele foi morar? Porque eu lembro que ele foi morar em outro lugar para patinar. Mas enfim, então ele me manda saudações para William. Ele diz, não acho que seria como o Vietnã. Agora a tecnologia está a favor dos Estados Unidos. Acho que em um mês eliminariam todos os caras maus, diz William. Não sei, William. Estamos falando de invadir o México, não só dos cartéis. Sim, ou seja, ele diz. E além disso, bom, é que, como sempre, né? Muita gente acha que atacar os narcos que usam as armas resolve isso. E isso é totalmente falso. Ou seja, o que você controla é só as pessoas que têm armas. Mas o tráfico continua sim. E além disso, não só continua, mas agora, com tudo o que foi investido, com tudo o que foi feito, os números mostram que desde os anos 80 até agora continua sendo vendido. E, ou seja, aumentando ano após ano, mais coca, mais. É isso. Não é como se, veja, houve uma queda nos anos 80 e anos sem cocaína ou algo parecido. Não, você percebe que a cada ano vendem ainda mais e pensa. Quando vão perceber que é preciso atacar o consumo? Ou seja, conversar com as pessoas e conscientizá-las, ou seja, focar no consumo. Porque enquanto continuarem existindo consumidores, vai chegar do país que você quiser, mas vai chegar, então é isso? E digo, os números mostram isso. Quantos bilhões já investiram nesse assunto? E até agora, nada. E além disso, agora há mais opções, não é? Ou seja, essa aumentou, mas além disso, aumentaram as opções. Existem muitas mesmo. É impressionante, ou seja, realmente, ele também diz isso. Urania tem terras raras. E ouro, ele fala algo no subsolo. Sim, tem terras raras, sim, tem um pouco de terras raras. Eles consideram muito difícil extraí-las devido à radioatividade, tornando impossível o uso normal. Também há problemas. Ou seja, não é tão simples buscar terras raras e pronto. Levariam décadas para aproveitar esses recursos, ao menos nesse aspecto. Não parece tanto, mas quem sabe? Nicolás Teologia diz que nunca venceram pela força. Sempre usaram meios fora das leis da batalha. Saudações, as que muito boas. Panterita, tudo bem? Você diz? Vou dar uma boa noite, lindo chat. Cheguei faz um tempinho e não quero opinar à toa, sou de cima, saudações, vou... Saudações, Cebola e Martim Gutierrez. Como você está? Ele diz que ao atacar os cartéis, o ódio aos gringos aumentará, desde o roubo do território mexicano.
Acredito que isso despertaria o ódio latino-americano contra os Estados Unidos, algo já alertado pela inteligência militar, que não é conveniente gerar inimigos vizinhos para ter prosperidade e ser um país tranquilo, então é melhor estar em bons termos, digamos, com os vizinhos. Cuidado, ele diz. Pepe, ele diz. Não tem jeito, é como as armas, vai ser impossível, ele diz. Tapatia, saudações, tapatia, como você tem estado? Sim, Christian, drogas como água e maconha são os menores problemas. Lembrem-se dos opioides e outros fármacos que são o problema. Exatamente isso, ele diz. A verdade é que consomem empresas mais éticas que pessoas comuns, segundo ele. Esse também é outro ponto, mas não é um consumo exagerado. Esse está pesado. Diz Aurélio, e esse assunto está pesado. Se vocês acham que a Copa do Mundo está assim aberta ao público nos Estados Unidos, boas perguntas. E cancelaram as expedições de vistos. Sim, é impressionante quantos países Pepe tinha agora há pouco. Mas 5 países. Mas aumentaram mais agora há pouco, e aumentaram outro, mais um garotinho. Entre eles está, olha, aqui estão os extras que acabaram de colocar, assim são 75 quando você disse 5. Bom, mas acho que esses não estavam. Você me disse que depois incluíram mais, agora são 75. Aceitei, mas não estava na lista. Se alguém tinha visto a lista assim, por isso eu disse sim. Somália, Rússia, Afeganistão, Brasil. Como negar o Brasil? Ir para os Estados Unidos da América, para a Federação Internacional de Futebol Associação. Não virão para o México, mas sim para o Canadá. Colômbia também. Colômbia também, por exemplo. Irã, os jogadores iam jogar lá, mas como os iranianos proibiram o visto. Sim, mas são só rumores, não só sobre jogadores de futebol, é geral. Não, não tem ninguém que não. Obrigado. Não. Não, eu acho que as pessoas em geral, as pessoas também não. Não. De jeito nenhum. É um cumprimento dizendo que um problema dos soldados dos Estados Unidos da América é estarem muito confortáveis. Eles se cansam rápido e dependem ainda mais da tecnologia. Saudações, bom ponto de saudações, diz este. Onde está Elizabeth Lozano? Como você tem estado? Saudações, Elizabeth, tudo bem, diz. Concordo com as ações do Estado e dos Estados Unidos. Se chegar a acontecer algo relacionado ao assunto de uma invasão ao México, qualquer ataque, na pesquisa que acabou de ser feita, 60% do povo da América Latina concorda sobre o ocorrido na Venezuela. Ah, ok, saudações, João Coelho. Me passa de qual pesquisa você está falando. E seria interessante analisá-la, né? Porque, obviamente, existem pesquisas e pesquisas. Mas acho que o povo gostou mesmo foi da captura desse personagem. Essa é a parte que eu... Tanto que eu me lembro. Sim, acho que o momento mais comemorado é justamente a captura do ditador e a operação. Diz Fernando Rett. E poderia-se investigar como países não democráticos como China e Rússia avançaram em relação a democracias como Europa e Estados Unidos? Para China e Rússia, cada um seria bem diferente. Bem, já avançou muito. Rússia... Não, quer dizer, a Rússia está na pobreza. A Rússia está, olha, nem pontes, quer dizer, Eles não conhecem há 30 anos uma coisa assim, em que não aceleraram a construção de pontes, digo por aí na quantidade de pontes. Diziam que havia cerca de 1000 pontes na Rússia, por exemplo, e na China, apenas falando da construção de pontes. Na última década seria cerca de 15 vezes mais. Eles estão na Rússia? Nos últimos 30 anos, o avanço da China nesse sentido, com muitas críticas ao seu sistema. Se agrada ou não, isso é outro assunto. Mas em avanço tecnológico e infraestrutura, é realmente impressionante. Nesse caso, também seria preciso investigar a Coreia do Sul. Há 4.050 anos, essa era uma economia que estava abaixo de muitas economias da América Latina. E agora, onde está? Ou seja, havia outras economias latino-americanas que estavam acima da Coreia do Sul e da Coreia do Sul. Pois é primeiro mundo, então isso também mostra que dá para fazer com democracia, dá para fazer sem democracia. Você pode colapsar tanto um país democrático quanto um sem democracia. Não há uma resposta única. Democracia ou ditadura não é condição obrigatória para prosperar. Existem vários fatores.
Dizem por aí. Rússia, além de Moscou e São Petersburgo, o resto é mato e cobra. Sim, bom, faz muitos meses. Vi um vídeo de uma senhora que dizia que havia um buraco em uma estrada que conecta um ponto a outro. Não fala desse buraco. Se está lá desde a época de Stalin, se não taparam até agora, não sei porquê. E falavam isso sério, não era piada. Está lá desde aquela época, tem coisas ainda mais absurdas. Eu não vou reclamar no México, esse aí diz, não, imagina, você acha que os mexicanos, os cidadãos, vão enfrentar as tropas americanas? Se for para o bem dos políticos, por mim podem levar todos. Não pelos bens políticos, não porque, quer dizer, porque alguém iria defender os políticos, ninguém está defendendo eles, ninguém defenderia. É o país. É o território? É o território. Obviamente não, e aqui sim eu gostei de ver, pois a maioria dos comunicadores entendeu, até mesmo os mais críticos do governo, etc., disseram ver tudo. Mas isso nunca pode ser aceito, ou seja, esse é um tema que é simplesmente inaceitável, não é? Não se trata de defender políticos, mas o país, o que é bem diferente. Acho que a maioria entendeu isso. Saudações, diz JBJS. Como você tem estado? Ele cumprimenta novamente. Se for vendido, conversamos. Diz, a China também adota a retórica da propaganda estatal. 90% dos chineses são pobres. Só lembram que a China é um país de 150 bilhões e 500 milhões. Lá tudo é maior. Sim, bom, isso de que 90% são pobres. Bom, aí eu discordo bastante, realmente cresceu muito. A classe média não é muito grande, mas tem o maior número de novos bilionários do mundo. Vamos lá, eles realmente têm muitos problemas, continuam tendo muitos excessos de pobreza em várias regiões, mas também a questão que gerou um dos maiores aumentos, digamos, de salários e rendimentos veio de lá. Como você controla e como faz para que um país não fuja do seu controle quando são 1 bilhão e 500 milhões de pessoas? Você não disse que prefere a versão indiana de como está a situação na Índia ou como está a situação na China? Acho que digo, quer dizer, quando é em quantidade de pessoas, né? Quando é uma quantidade assim. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa que me colocou esse ponto. E é que de repente querem as mesmas soluções para todo mundo, né? O American Way of Life, por assim dizer, não se aplica a tudo, obviamente. A China tem um jeito, a Índia tem outro jeito, e vão evoluindo ao seu estilo, ao seu ritmo. A questão é que não há uma resposta única ou verdade absoluta, pois para a China, a verdade absoluta é diferente. A da Coreia do Sul é outra, e a da Coreia do Norte é outra, bem diferente. E eu acho que onde está o maior problema é nos excessos de tudo o que você quiser, de tudo do que for. Basicamente, se você olhar para Hong Kong, é um dos territórios com mais livre mercado do mundo. É um excesso de livre mercado dentro de um país que o absorve, mas que ao mesmo tempo também é comunista e capitalista. Sim, e supervisionar, mas tem coisas que você diz, é que há uma repressão muito forte na China. É comprovado que existe, mas você fala disso? Então, o que acontece com o Immigration and Customs Enforcement? Não, nos Estados Unidos, isso não é repressão, isso também é repressão. Eles atacam não só migrantes, que já sabemos como somos tratados, mas também a própria população deles. Bom, então, se é um tema mais complexo, né, como sempre, o assunto não é preto no branco, sempre tem muitos tons, como dizem. Eu seria como a mãe da Tita, em Como Água para Chocolate, com o rifle, defendendo e agindo. Vocês não sabem nada sobre a fúria das perimenopáusicas? Se não... Bem, é um tema que realmente coincide com boa parte do país, né? Nesse sentido, fica muito claro, sim, diz Wilco. Não podemos esquecer que todos nós que fizemos o serviço militar somos obrigados a ser chamados pelo exército mexicano em caso de guerra, senão seríamos considerados desertores e seríamos aquartelados, diz Wilco. Esse foi o ponto. Saudações, saudações, saudações. Diz Alaço. Uma agressão dos Estados Unidos da América ao México seria só por alguns políticos ou criminosos? Eles viriam com tudo e aí sim defenderiam o território e a autonomia do país. Saudações.
Olá, como você está? Muito bom, Adriana Karim Fabi. Oi, tive problemas com meu antigo apelido. Ele diz: os pobres lá têm acesso avançado a universidades e transporte. Claro que existem, mas não como pensamos. Venham de Maxi, não há mexicanos assistindo lá. Saudações, Tapatia. Muito boa noite, ele diz. Olá, bebê, como você está? Karim, como está? Muito boa noite, saudações, então. Para que não nos contem, vamos dar uma volta pelo mundo algum dia? Sim, melhor, né? Os números da China são complicados porque são fornecidos por eles mesmos, então a informação não é tão clara ou transparente. Eles podem mudar de repente como o valor? Está tudo muito documentado sobre o avanço que eles tiveram, evidentemente, mas de forma alguma dá para dizer que é perfeito, nem nada disso. Mas conseguiram isso como em Singapura, Coreia do Sul e outros países. Não é, diz ele. Saudações, como você está, Rolo? Até a Venezuela, Adriana. Boa noite, como está, Karim? Diz Trump. Super bem. Obrigado a todos. Bom, pessoal, Estamos no WhatsApp, Telegram, enviamos notificações e também estamos no X, Facebook e Instagram. muito obrigado a toda a comunidade que torna este projeto sustentável, este canal informativo que já tem seus anos aqui e que, bom, é graças a toda essa comunidade que nos apoia. Agradecemos muito aos inscritos, ao Superchat e a todos vocês. Saúdo Juan Coelho, Ioiô, Carlos Alep e toda a comunidade. Desejo uma ótima terça-feira a todos. Quarta-feira, excelente quarta-feira. Quarta-feira. Um abraço. Que estejamos bem. Qualquer coisa, estamos aqui. Até logo, interrompemos sua programação. Obrigado por realizar a verdade. Isso é PP ao vivo. A verdade é intensa e dura. O insólito é puro e real. Aqui analisamos com enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta. Não perca o fio, até a próxima, sim senhor. Fizemos a chamada.